Retomando aqui para mais uma aula do nosso curso de Portaria, Controle e Acesso do projeto Mapa do Emprego, né? Bem, então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouco sobre o protocolo de atendimento para visitantes e prestadores de serviços, né? A gente é uma situação que a gente tem que ter bastante atenção, e porque a maioria dos problemas acontecem ali com os prestadores de serviços, né, pessoal? Então a gente tem que ter bastante atenção e seguir corretamente aí os protocolos, né? Bem, eu vou passar aqui para vocês alguns protocolos que são padrão, né? Logicamente, aí dependendo do local em que você for trabalhar, pode ser que o regimento interno tenha alguns protocolos diferentes. Então você vai dar uma olhadinha no regimento e vai adaptar o seu trabalho conforme o que está escrito no regimento interno do local em que vocês forem trabalhar. Bem, vamos lá. O morador chegou lá na sua portaria, só que ele está sem o meio de acesso dele. Qual que é o meio de acesso? Pode ser a tag, pode ser a digital, enfim. É o meio de acesso que for utilizado ali pelo condomínio. Então ele chegou ali, você não conhece, né? Então o ideal o que é? Ele veio a pé, você vai solicitar que informe o nome completo, apartamento, a torre ou conjunto, né? Para você verificar ali no cadastro, né, se está batendo as informações que ele está passando. Caso positivo, é só você liberar a entrada dele, né? E caso negativo, você tem que pedir para ele verificar com a administração o motivo que não está aparecendo ali o nome dele no cadastro, né? No caso, se estiver usando o veículo, você solicitar que não obstrua a entrada e saída da garagem, né? No caso, é o controlador de acesso que vai dar essa informação e vai pedir para ele se dirigir à portaria e realizar os procedimentos de verificação novamente, passar o nome completo, o número do apartamento, da torre, do conjunto que ele está alegando que está lá, que pertence ao conjunto, que está como morador ou como proprietário ou inquilino do local, né? E vai verificar tudo lá certinho para ver se está batendo a informação. Vai anotar a placa do veículo e perguntar se o morador sabe qual é a vaga, né? E se não souber, informar indicando a localização, né? No caso aí o controlador de acesso que vai passar essa informação aí para o morador que estiver entrando, né? Bem, visitante, o protocolo que segue é o seguinte: é você solicitar que informe o nome, o apartamento, né, o torre ou conjunto que vai visitar. Com de posse dessas informações, o porteiro vai utilizar o interfone para falar com o morador e solicitar a liberação, né? Caso o morador não esteja atendendo, verificar se existe alguma autorização por escrito, né, na portaria. Às vezes pode ter deixado alguma coisa lá por escrito para liberar a entrada, né? E no caso ali, se estiver usando o veículo, né, solicitar que não obstrua a entrada da garagem. Alguns condomínios possuem vagas de visitantes, outros não. Então, a pessoa não pode ficar obstruindo a garagem enquanto é verificado ali o acesso dela, né? Ela sempre tem que aguardar em outro local, estacionar o veículo na via pública e aguardar a liberação. Dirigir-se à portaria e realizar os procedimentos de verificação. Caso não consiga contato com o morador e não havendo autorização por escrito, não será possível liberar a entrada, né, pessoal? Não adianta ficar o visitante ficar lá reclamando, tal, às vezes até ofende a pessoa ali que está trabalhando, mas enfim, a função de vocês é controlar o acesso ali, controlar as pessoas que entram no condomínio. Você não pode estar liberando alguém que não foi autorizado, que depois, se acontecer alguma coisa indesejada, a responsabilidade geralmente recai sobre o porteiro que deixou ele entrar, né? O prestador de serviço é semelhante, né? Você vai solicitar o nome, né, da pessoa, apartamento, torre, o conjunto onde vai realizar o serviço. Verificar se está no horário de prestação de serviço, geralmente é das 8 da manhã às 17 horas, né? 5 horas da tarde. Alguns condomínios o horário é diferente, então você tem que estar sabendo o que está no regimento interno para você verificar o horário. Estando dentro do horário de prestação de serviço, aí você vai seguir com os procedimentos.
Caso não esteja, você tem que avisar a pessoa que ela tem que voltar outro dia, dentro do horário, né? Que infelizmente não vai poder estar entrando para realizar o serviço. Utilizar o interfone para falar com o morador e solicitar a liberação, se estiver no horário, né, de prestação de serviço. Caso o morador não esteja atendendo, novamente verificar se existe alguma autorização por escrito na portaria. A maioria dos condomínios autoriza esse tipo de autorização por escrito, alguns não autorizam, então você tem que ver no regimento interno também se isso é possível ou não, mas a maioria autoriza, né? Estiver usando o veículo, a mesma situação, para não obstruir a saída e a entrada da garagem, né? Que tem que se dirigir à portaria, realizar os procedimentos de verificação. Caso não consiga contato com o morador e não havendo autorização por escrito, não será possível liberar a entrada do prestador de serviço, né, pessoal? Novamente, às vezes a gente está na função ali na portaria, acaba sofrendo uma pressão da pessoa que quer entrar de qualquer jeito, mas a gente tem que estar consciente do nosso trabalho e desempenhar ele da melhor maneira possível para não sofrer penalidades. Então a gente infelizmente tem que falar não em muitas situações e não pode deixar levar para o lado pessoal aquela reclamação que às vezes alguém faz, que você está só exercendo a sua profissão, tá bom? Bem, mecanismos de controle de acesso, né? A gente já deu uma passada nessa parte na outra aula, mas vamos repassar porque ela é importante para ficar frisado, né? O pedestre ele pode ser liberado na portaria, mas é uma situação bem subjetiva, porque a responsabilidade é totalmente do porteiro, no caso de veículo também. Agora, já o uso de botão magnético pelo pedestre já é uma eficácia média, né? Assim como o uso de controle remoto nos veículos, porque ele pode ser utilizado por terceiros, né? Mas também registra a entrada e a saída. Por que pode ser utilizado por terceiro? Porque o próprio morador pode estar passando ali o botão dele, o botão magnético ou o controle remoto do carro para outra pessoa estar entrando. E nessa situação, infelizmente, o porteiro não tem muito o que fazer, né? Aí no caso, se for verificada essa situação, o síndico tem que enviar uma notificação para esse morador aí que está agindo de uma maneira incorreta aí perante ao regimento interno, né? E as boas normas de segurança. Agora já o melhor método que a gente conhece é o uso da impressão digital, porque não tem como a pessoa passar para terceiro e é muito difícil de ser burlada, né? A pessoa tem que colocar ali o dedo no sensor para estar liberando. E já no caso do carro, o uso da tag fixada ao veículo, se ele tentar ser retirado do veículo, ele se desfaz, né? É um adesivo cortado. Então, se você tentar tirar, ele vai se desfazer, né? Dificilmente você consegue colocar em outro veículo, né, essa mesma tag. Então, ele é um método aí de acesso muito interessante. Acesso de prestadores de serviço, mais alguns detalhes, né? O controlador de acesso deve sempre orientar e acompanhar se for o caso, né? O porteiro deve acompanhar pelas câmeras os locais onde os prestadores estão circulando. Devem sempre utilizar o elevador de serviço, né? E também o acesso de serviços, que alguns condomínios têm um acesso diferente quando é prestador de serviço. Mesmo nas situações em que não estejam portando equipamentos ou demais objetos, né, pessoal? Porque o elevador social é para os moradores e o de serviço é para os prestadores de serviços e para demais situações que não podem utilizar o elevador social, por isso que ele é o elevador de serviço. Acesso de prestadores, né? Continuando. Caso entrem com o veículo no condomínio, devem fazê-lo com os vidros abaixados e todos os ocupantes devem estar cadastrados. Por que o vidro abaixado? Porque se o vidro estiver levantado e for vidro preto, pode estar entrando mais pessoas do que se cadastraram, né? Ou então também pode estar entrando alguma coisa que não deveria no interior do veículo. O controlador de acesso tem que ficar esperto nessa situação para ele verificar o que está dentro do veículo que está sendo acessado no condomínio, né? Deve ser verificado se o veículo foi estacionado no local correto e o motorista deve ser avisado do tempo que pode manter o veículo estacionado nas dependências do condomínio. Geralmente, se ele for usar a vaga de carga e descarga, ela tem um prazo aí
variando de condomínio para condomínio de 15 até 30 minutos. Então, ele tem que ser avisado pelo tempo que ele pode deixar lá, porque de repente pode chegar outro prestador de serviço e a vaga está lá ocupada ali por muito tempo e vai ficar ruim para a próxima pessoa estar utilizando, né? Antes de liberar a saída, o porteiro deve verificar nas câmeras se os prestadores não deixaram nada para trás. Às vezes acontece deles deixarem ali uma ferramenta, um equipamento, algum produto ali que às vezes na correria acabou esquecendo, né, pessoal? Mas basicamente é isso, é bastante atenção nessa situação do prestador de serviço, verificar ali bem o documento que a pessoa vai apresentar, fazer o cadastro direitinho, né? Geralmente você tem que, em alguns condomínios eles tiram até a foto da pessoa no momento da entrada e colocam lá ali no cadastro, né? Então essa é uma atenção aí que vocês precisam ter nessa situação para evitar qualquer novidade, tá bom, pessoal? Por hoje é só, leiam aí a apostila e sigam aí para as próximas aulas. Um grande abraço a todos e sucesso!